Aqui nesse bate-papo gostoso com a LS, tem um tema delicado, pessoal. Delicado por quê? Por falta de consciência. Só por isso. Porque se tivesse consciência, não ia ter problema nenhum. A vida seguiria para todo mundo muito bem e obrigado. LS, numa das suas músicas, você traz um tema que é muito presente, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. O racismo. O que você gostaria de compartilhar conosco sobre esse tema? O que traz, assim, né? Que é importante a gente compartilhar. Tem uma música que ela chama Escravidão. É, claro, né, a gente fala do racismo, dessa diferença, desse preconceito racial, né? Só que a música em si, ela não fala só do racismo, né? Também fala diferenças econômicas e diferenças sociais também, né? Às vezes tem reflexo do racismo, na origem do racismo. E assim, entra o que a gente falou no comecinho, né? A educação, ela deveria vir do berço ali, né? Pessoal, entrando nesse tema, eu gostaria de compartilhar uma questão pessoal minha, e eu passei por isso. No ano de 2004, eu tive uma oportunidade de morar fora, e eu morei num país, eu não vou especificar aqui, a gente, porque o intuito é a mensagem, né? E eu morei numa casa cuja a dona da casa é uma jamaicana. Então, ela é preta, né? E eu sou branco pálido, né? E foi super bem a nossa sintonia, muito. Era tratado como mãe e filho. A gente se deu muito bem, muito bem. Eu morei na casa dela uns 4, 5 meses. Foi muito saudável. E foi até tal ponto que ela fez um convite para mim, para participar de uma festa de aniversário surpresa para uma grande amiga dela. E eu super aceitei. Fui, né, tranquilo, de boa, tal. E eu me recordo dessa cena que eu fui nesse aniversário, era surpresa, então a amiga dela não estava lá, mas o filho dessa amiga buscou a gente, foi buscar na casa, e chegamos no prédio onde ia ser a festividade, tal, a cerimônia. E quando eu desci do carro, a filha dessa aniversariante virou nesse outro idioma e falou para todo mundo ali por que eu estava lá. Porque eu era um branco e eu não tinha que estar junto com eles. Eu já falava esse idioma, então eu fingi que não entendi. Porque eu nunca tinha deparado com essa situação. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? E aí o irmão dela amenizou a situação e tal. Mas foi assim, o festejo inteiro, o aniversário inteiro, onde eu estava, eles ficavam 2 metros de mim. É como se eu tivesse algo contagiante, né? E até que aconteceu do filho dessa dona da casa onde eu morava, ele viu a situação e ficou muito ruim, né? E ele gentilmente veio para conversar um pouco comigo. Só que eu entendi o gesto dele, muito gentil, mas eu vi que os outros não estavam gostando do gesto dele. E ele ia passar por algum tipo de recriminação, alguma coisa. E aí eu falei para ele, olha, eu agradeço a sua atenção, mas pode ir lá para os seus amigos, tal, tá tudo bem, tá tudo bem. É óbvio que não estava, mas eu vi que ele ia ter uma consequência se ele continuasse ali comigo. E aí ele voltou, né? Ficar com o grupo lá, tal, serviram a comida. Eu não tive o direito de me servir, não podia ir lá naquela mesa das comidas. E aí a minha mãe, né, que é a dona da casa onde eu morava, tal, ela fez meu prato e me levou. Aí eu fiquei sentado num canto lá separado, comi. Só que eu comi muito rápido porque eu queria sair daquela situação. Então, pessoal, por que eu disse uma questão até pessoal que eu passei? Porque eu senti na pele o que é o racismo. Eu não tinha feito nada a ninguém. Eu não tinha falado nada que pudesse gerar algum tipo de opinião contrária. Simplesmente eu existia. Eu era uma pessoa, né? Uma condição minha, eu não escolhi, veio essa condição, e eu estava sendo rejeitado por ser dessa condição. E isso foi um caso comigo, mas é isso diariamente que muita gente passa, principalmente a raça negra. Então, não, eu levo na minha opinião, muito pessoal, obrigado, que não tem algo pior. Uma coisa é você falar a sua opinião e uns não gostarem, não concordarem, você ter as suas ideias e tal. Outra é simplesmente por você existir, você já não é aceito. Então, isso é de uma injustiça absurda, absurda. Então, assim, o racismo, eu traduzo
que é a falta, para não falar em outras palavras, mas uma falta de conhecimento muito grande de quem pratica. O direito do ser, a pessoa ser um ser humano, entende? Porque talvez se ache melhor, se ache diferente, especial. Amigo ou amiga, você que pensa assim, não é nada especial. É muito pelo contrário, tá precisando de muitos caminhos aí para evoluir. Muitos, muitos. Talvez muitas vidas ainda pela frente. Então, independente do que... Tudo bem, às vezes a gente nasce num ciclo, num grupo familiar ou social que faz a gente pensar dessa forma. Tem um momento que a gente começa a ser dono da nossa mente. A gente ser nossos mestres. E aí cabe nós fazermos a lição de casa. Entendeu? Para nós. Como que nós queremos ser? Que ser humano que a gente quer ser? Resgatar essa humanidade. Então, pessoal, vamos refletir. É muito importante isso que o Alessi trouxe. Por favor, pode. E assim, só complementando o que você falou, não adianta nós, né? Eu me considero uma pessoa negra, né? Não adianta eu que faço rap e a gente brigar pelo racismo e você citou uma situação que aconteceu com você e eu excluí você que é branco, dessas diferenças de cores, né? É igual você falou, é uma falta de conhecimento enorme das pessoas, né? Porque tem uma música do cara que fala que tem preto que não gosta de preto. Então, né? Se a gente briga por igualdade, a gente tem que ter consciência, e igual você falou, tem que buscar conhecimento disso, porque não adianta eu brigo pelo racismo e aí você que é branco eu vou te excluir. Pô, e a igualdade que a gente está brigando? Sim. Né? É verdade. Então, deixa uma reflexão aqui também pro rapaziada que luta pelo racismo, né? Se a gente luta pelo racismo, não tem que ter essa diferença, né? Porque você é branco, você não. Né? Eu tenho acho que 14 sobrinhos, é tudo branco, índio, então assim, porque eu sou negro, eu vou excluir ele, porque não, você é branco, você, né? Sim, exatamente. Muito bem colocado. E aqui, pessoal, a gente não tá julgando, tá? Porque dá para entender o porquê, por exemplo, nesse meu caso, por que aquela moça teve essa reação? Porque ela passa por isso todo dia. Eu entendi o lado dela, entendeu? Só que assim, nós vamos decidir propagar isso ou nós vamos mudar isso? Nós vamos ser a primeira pessoa da família a ter uma forma diferente de pensar. A primeira pessoa da rua, da nosso bairro, que a gente vai começar a pensar diferente. Sei que é difícil ser o diferente do grupo que a gente está acostumado. Mas tem um ponto que aí o Mamão vai trazer. Valores. Descubra, conecte com seus valores. O resto é resto. Porque você vai dormir todo dia com a consciência muito tranquila. Isso traz paz, traz leveza, traz juventude. Você não envelhece. Nem fisicamente, nem mentalmente. É isso? Correto. Beleza. Gratidão. Muita luz.